Olá, turma. Elana aqui. E estamos iniciando mais uma aula de teoria dos números. Bom, pessoal, nessa aula a gente vai iniciar o capítulo 7 do livro, que fala de MDC e MMC. Mas nessa aula a gente vai estudar somente o conceito de máximo divisor comum, né? Ou seja, o conceito de MDC. No livro, você vai encontrar o que a gente vai ver nessa aula da página 75 até a página 82. Recomendo que vocês leiam, até porque lá tem alguns exemplos resolvidos, o que vai ajudar no entendimento da teoria. Certo? Sem mais delongas, bora para a aula. Bom, pessoal, a primeira noção que a gente vai ver aqui é a noção de ideal. É aquilo. Essa noção não seria, digamos, tão importante para o conceito de MDC. Daria para estudar esse conceito sem essa noção. Contudo, a noção de ideal é uma coisa que vocês vão estudar na disciplina de estruturas algébricas. Disciplina essa, né, que tem como pré-requisito teoria dos números. Então, acredito que seria interessante que vocês já fossem tendo contato com alguns termos que vocês vão ver lá, para que vocês tenham mais facilidade quando forem estudar tais termos. Então, a ideia de ideal em Z é a seguinte, né? Um conjunto não vazio J dos números inteiros diz-se um ideal de Z se ele cumprir duas condições. A primeira é que sempre que você pega dois elementos desse conjunto J, a soma desses dois elementos continua em J. Ou seja, né, se você pega A e B no conjunto J, A mais B continua pertencendo a J. Isso significa, né, que se o conjunto J é um ideal, então ele é fechado para a soma de seus elementos. E a segunda condição que ele tem que cumprir é a seguinte: se você pega um elemento A no conjunto J e pega um elemento x arbitrário no conjunto Z, então a gente vai ter que A multiplicado por x continua em J. Ou seja, ele vai ser fechado para multiplicações entre elementos dele e elementos de Z, certo? Então repara que aqui a gente tem três condições, na verdade. A primeira condição é que J seja não vazio, a segunda é que ele seja fechado para a soma de seus elementos. E a terceira é que ele seja fechado para multiplicações entre elementos dele e elementos de Z. Certo? Então, só para a gente fixar as ideias, eu vou dar um exemplo aqui de um ideal e mostrar como é que a gente verifica se um conjunto é um ideal de Z. Certo? Então, a ideia é o seguinte. Ó. Dado M no conjunto Z, o conjunto que a gente representa por mz, certo? A gente coloca aí como se fosse uma multiplicação, né? M vezes z. E o que seria esse conjunto mz? É o conjunto, pessoal, dos múltiplos desse número m. Repara, né, que os elementos desse conjunto aí mz têm a forma mx, onde x é um número inteiro. Ou seja, né, cada elemento desse conjunto aí é um múltiplo de m. Certo? E a afirmação aqui diz que esse conjunto, o conjunto dos múltiplos de m, é um ideal de Z. Então, como é que a gente verifica isso? É bem simples. O primeiro passo é perceber o seguinte, que o m pode ser escrito como m vezes 1. Desse modo, o m está nesse conjunto. Logo, esse conjunto aí é diferente do vazio. Sendo assim, a gente pega agora dois elementos, né? Um A e um B nesse conjunto e um x nos inteiros. Então, percebe, se eu faço A mais B, como eles dois estão no conjunto dos múltiplos de m, obviamente que A e B são múltiplos de m. Posso escrever o A como sendo mk1 e o B como sendo mk2. Tira o m em evidência, então a gente vê que essa soma I A mais B ela pode ser escrita como sendo m, que multiplica k1 mais k2. Isso significa que essa soma é um múltiplo de m e, portanto, a soma está dentro do conjunto. Logo, né, quando somamos dois elementos desse conjunto, continua no conjunto. Cumpriu a primeira condição. Segunda condição. A gente pega o A, que é o elemento do conjunto, e multiplica por x, que é um elemento do conjunto dos inteiros. Então, A vezes x é igual a mk1, que é o valor de A, multiplicado por x. Uso a propriedade comutativa e a propriedade associativa. Né? Então, troco o k de lugar com o m e passo os parênteses ali pegando o k1 e o x. A minha conclusão é que o AX pode ser escrito como m que multiplica K1x, ou seja, AX é múltiplo de m e, portanto, ele está no conjunto.
Então, pessoal, como esse conjunto aí dos múltiplos de m cumpre as três condições, ele é não vazio, ele é fechado para a soma e também para a multiplicação por números inteiros, então, obviamente, que esse conjunto é um ideal, certo? Aí aqui, a gente tem um teorema que diz o seguinte: seja J um ideal de Z. Então, só existem duas possibilidades. Ou o J vai ser somente formado pelo zero, porque a gente consegue verificar bem fácil que isso aí realmente é um ideal, ou então existe um inteiro positivo m, tal que J é o conjunto dos múltiplos de m. Então, pessoal, o que esse teorema nos diz é que todo ideal de Z, né, se ele não for o ideal trivial ali, formado somente pelo zero, então ele vai ser o conjunto dos múltiplos de alguém. Não vai existir outro tipo de ideal no conjunto dos inteiros, certo? Todos os ideais são gerados por um elemento, digamos assim. Esse ideal aí, MZ, ele vai ser chamado de ideal gerado por M, certo? Aí, como esse não é o foco da nossa aula, eu vou omitir a demonstração dessa proposição, certo? Mas uma observação importante é a seguinte: se você tem um ideal e você sabe que ele é gerado por algum elemento, como é que você descobre quem é esse elemento? Certo? E a ideia é o seguinte, né? O inteiro m citado nesse teorema vai ser sempre o menor elemento positivo desse conjunto. Certo? Então sempre vai acontecer assim, quando você tiver um ideal no conjunto dos inteiros, o menor elemento é o gerador daquele ideal e, portanto, esse ideal vai ser o conjunto dos múltiplos do seu menor elemento. Certo? Agora a gente vai realmente entrar na ideia de MDC. Então a primeira coisa que a gente vai ver aqui, pessoal, é a noção de divisor comum, certo? Para depois passar para a definição de máximo divisor comum. Então vamos lá. Sejam A e B números inteiros, distintos ou não. Um número D vai ser chamado de divisor comum de A e de B se ele cumprir a seguinte condição, né? Se ele divide A e divide B ao mesmo tempo, certo? Então, a noção de divisor comum ela é bem intuitiva, né? É um número que divide o A e também divide o B, certo? Agora vamos ver realmente a noção de MDC, né? De máximo divisor comum. Então a ideia é o seguinte: diremos que um número inteiro D maior ou igual que zero é o máximo divisor comum, ou MDC, né? Uma abreviação. E no caso, o D vai ser o máximo divisor comum dos inteiros A e B, se ele cumprir as seguintes condições. Então são duas. A primeira condição é que o D é um divisor comum de A e de B. Então, obviamente, né, o D vai dividir A e o D vai dividir B. E a segunda condição é a seguinte: se C é um divisor comum de A e de B, então C divide esse D, certo? E é isso aí que dá a ideia do D ser o maior divisor possível, certo? Todos os outros divisores de A e de B dividem o D, certo? Então, pensa bem no caso, né? Entenda bem. O que vai ser o máximo divisor comum? Primeira condição, ele divide o A e divide o B. Segunda condição, qualquer divisor comum de A e de B também vai dividir o MDC, certo? E é importante lembrar disso, porque quando você vai tentar provar que um número é MDC, principalmente se você estiver trabalhando com incógnitas, você muitas vezes vai ter que partir para a definição. Então você vai ter que provar essas duas coisas, certo? Que o candidato a MDC é divisor comum e que ele é divisível por todo divisor comum, certo? Então a notação, pessoal, que a gente vai usar vai ser a seguinte, né? Ó, denotaremos o MDC de A e B por, no caso, você vai colocar aí um parêntese e vai colocar o A e B entre esses parênteses aí, como se fosse um par ordenado, certo? Outra forma de representar seria com MDC de A e B, como está escrito aqui na linha de baixo. Mas eu vou usar mais a primeira notação por ela ser mais enxuta, certo? Então, sempre que vocês virem esse par, digamos, esse par ordenado aí de A com B, isso aí vai denotar o MDC de A e B, certo? Aí aqui a gente tem uma proposição que diz que o MDC de A e B é único, certo? E é bem fácil a gente demonstrar. A gente supõe que o MDC de A e B é D e que o MDC de A e B também é D'. Então, o que acontece? Pela definição de MDC, a gente tem o seguinte: o D, no caso, é divisor comum de A e B, né, por ser o MDC. E o D' também é divisor comum de A e B
por ser MDC. Então, pela condição 2, a gente tem o seguinte, o D é divisor comum e o D' é MDC. Então, o D divide D'. Por outro lado, o D' também é divisor comum e o D é MDC. Então, o D' também divide o D. Aí a gente vai lembrar do teorema 4.1, que diz, né, que quando um número divide o outro e o outro divide o 1, eles são iguais. Então, conclusão, D é igual a D'. Isso aí mostra que realmente o MDC é único. Aí aqui a gente tem uma observação, certo? E essa daqui eu até coloquei porque, salvo engano, no livro tem uma pequena incoerência, certo? Então a ideia é o seguinte, ó. O MDC de 0 e 0 vai ser o próprio zero. Porque é o seguinte, né? A ideia é que um número, para ser MDC, ele tem que ser divisível por todo divisor comum. E a verdade é que todos os números dividem o zero, certo? Então, como todos os números dividem o zero, em teoria, né, qualquer número poderia ser o MDC, mas a ideia é que nem todo divisor comum deles vai ser divisível pelos outros divisores. O único que vai cumprir essa condição é o próprio zero, certo? Então, não que a gente vá usar isso muito, é só a título de curiosidade. Observação 2. Note que se A é um número inteiro, então A e menos A possuem os mesmos divisores, certo? Então, se um número divide A, obviamente que ele divide menos A, certo? Então, sendo assim, a gente pode considerar o seguinte, né? Que o MDC de A e B vai ser igual ao MDC de menos A e B, que vai ser igual ao MDC de A e menos B, e que também vai ser igual ao MDC de menos A e menos B. Sendo assim, sempre que a gente for calcular, a gente vai considerar A e B como sendo não negativos, certo? Então a gente nunca vai trabalhar, né, nesse cálculo de MDC com números negativos, já que o MDC aí não leva em conta o sinal dos números, certo? Uma outra observação, que é bem óbvia, né, é que o MDC de AB é igual ao MDC de BA, né? O maior número que vai dividir A e B ao mesmo tempo é o mesmo número que vai dividir B e A ao mesmo tempo. Agora, uma proposição que é bem importante, vai ajudar bastante a fazer o cálculo do MDC, sobretudo quando a gente estiver trabalhando com incógnitas, certo? E ela diz o seguinte, sejam A, B e N números inteiros. Então, se existe o MDC de A com B menos NA, então o MDC de A e B existe e esses dois MDCs vão ser iguais, certo? Então, antes de continuar com a demonstração, eu quero que vocês entendam o seguinte. Você quer calcular o MDC de A com B. Imagina que ele não está muito claro para você, você não está conseguindo ver. O que essa proposição diz é que se aquele MDC ali de A e B menos NA existir, significa, né, que ele vai ser igual ao de AB. Aí você diz, certo, mas por que eu vou passar do MDC de AB para o MDC de A com B menos NA, que parece ser mais complicado? Mas na verdade não é, pessoal. O que essa proposição está dizendo é que você pode fazer o seguinte, né? Você tem aí duas partes, né? Tem a primeira parte e a segunda do MDC. O que essa proposição diz é que você pode subtrair da segunda parte qualquer múltiplo da primeira, porque repara que esse NA é um múltiplo de A. Certo? Então tem o B lá e dele eu estou subtraindo esse NA. Muitas vezes isso vai ser conveniente, porque você vai eliminar termos que estavam atrapalhando o seu trabalho. Tá entendendo? Então é isso que você tem que entender. Sempre que você somar ou subtrair um múltiplo da primeira parte aqui do MDC lá da segunda parte, o MDC não é alterado. E quando eu digo somar e subtrair, pessoal, é porque é o seguinte, na fórmula a gente tem um menos aí. Contudo, esse número n é inteiro. Então, se você quiser subtrair, já que tem um menos na fórmula, você pega o n positivo. Quando você quiser somar, você pega o n sendo negativo. Com esse menos da fórmula aí, vai ficar positivo e vai acabar somando. Então, a ideia é essa. Você sempre vai poder somar ou subtrair qualquer múltiplo conveniente da primeira parte lá da segunda parte, certo? E o MDC vai ficar inalterado. Então, a primeira coisa é a gente ver a demonstração dessa proposição, certo? Então, seja D, pessoal, o MDC de A e B menos NA, certo? A gente vai querer mostrar, né, que ele é também o MDC de AB.
Então, a primeira coisa que a gente tem que perceber é o seguinte. Como o D é o MDC de A e B menos NA, obviamente que ele é um divisor comum desses dois números. Então, D divide A e D também divide B menos NA. Aí agora vocês vão ter que lembrar das propriedades de divisibilidade. Se D divide A, então D também divide qualquer múltiplo de A, né? Então, em particular, ele vai dividir NA. Outra coisa importante é o seguinte. Sempre que um número divide outros dois números, né, a gente já viu que ele vai dividir a soma desses dois números. Salvo engano, tudo isso foi visto no Teorema 4.1, certo? Então, o que eu quero dizer é que, como D divide B menos NA e divide também NA, ele divide essa soma. Ele vai dividir B menos NA mais NA. E, obviamente, que B menos NA mais NA dá só B. Conclusão, esse D ele também divide o B. Então, com isso, a gente está vendo que o D é um divisor comum de A e de B. Aí você se pergunta, mas por que você está fazendo isso? Eu não quero mostrar que o D ele é o MDC de A e B? Então, o primeiro passo para que ele seja MDC de A e B é que ele seja divisor comum. Já mostrei essa primeira parte, né? O D que divide A e B menos NA também divide A e B. O que falta fazer agora, pessoal, é a condição 2. É mostrar que ele também, no caso o D, né, ele é divisível por qualquer outro divisor comum de A e B. Então, vamos fazer isso agora. Suponha que C seja um divisor comum de A e de B. Logo, C é divisor comum de A e de B menos NA. Aí você diz por quê? É aquela mesma ideia que eu disse. Se o C divide A, ele divide qualquer múltiplo de A. Em particular, ele divide o menos N vezes A. E como ele também divide B, o fato de dividir B e dividir menos NA faz ele dividir a soma desses dois números. Logo, ele vai dividir o A e também divide o B menos o NA, certo? Então, perceba, se o C é divisor comum de A e B, então ele também é divisor comum de A e B menos NA. E, portanto, ele tem que dividir o D. Uma vez que o D, certo? Ele é MDC de A e B menos NA, né? Isso aí seria a segunda proposição, certo? Aí, desse modo, o que a gente concluiu? A gente viu que esse D divide A e divide B. E, além disso, qualquer divisor comum C que divide A e B ao mesmo tempo também divide o D. Conclusão, esse D, né, pela definição, ele é o MDC de A e B. Logo, né, isso aí vai implicar, né, que o MDC de A e B menos NA é exatamente o mesmo do MDC de AB, certo? Aí agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um exemplo para vocês verem como aplicar isso numa questão, certo? Porque às vezes não é tão simples, né, de você ver aquilo e aplicar na questão. Então a ideia é o seguinte, ó. Se n é diferente de zero, pessoal, mostre que o MDC de n e n mais 1 ao quadrado é igual a 1. Então, como é que a gente faz? Primeira coisa é expandir esse quadrado aí, certo? O MDC de n e n mais 1 ao quadrado é o mesmo MDC de n e n ao quadrado mais 2n mais 1, certo? Na linha de baixo eu só repeti a primeira expressão. Aí o que eu vou fazer? Agora eu vou usar a nossa proposição, né, que diz que eu sempre posso pegar um múltiplo da primeira parte e subtrair da segunda. E eu vou fazer isso da forma que me seja mais conveniente, certo? Então, a ideia é simplificar o segundo pedaço. Então, lá, pessoal, eu tenho um n ao quadrado e eu tenho um 2n. Então, repara que se eu multiplicar o n por n mais 2, quando eu fizer n vezes n, fica n ao quadrado negativo, né, por causa do menos da fórmula. E quando eu fizer n vezes 2, fica 2n negativo. Então, a ideia é, eu vou multiplicar o meu n, né, que é o meu primeiro pedaço aí do MDC, por n mais 2. Isso aí vai me dar um múltiplo desse n, né? Então, pelo teorema anterior, a gente pode fazer isso. Quando eu fizer essa subtração, o n ao quadrado cancela com n ao quadrado e o menos 2n cancela com 2n. Isso aí vai me sobrar que esse MDC, né, de n com n ao quadrado mais 1 é igual ao MDC de n e 1. E daí eu já concluo que esse resultado é 1. Aí você diz por quê? Bom, o MDC é um número positivo e tem que dividir n e 1 ao mesmo tempo. Como o único divisor positivo de 1 é o próprio 1, obviamente que a gente não tem outros candidatos para ser o MDC. Logo, esse MDC aí vai ter que ser igual a 1.
Espero que tenha ficado claro, certo? De novo, a ideia sempre vai ser você multiplicar o primeiro número por algum número inteiro que seja conveniente. Aí lembrando, se n é um número inteiro, obviamente que n mais 2 também é um número inteiro, certo? Então, a ideia é essa. Você pode usar incógnitas, né, desde que elas sejam inteiras, certo? Aí uma observação é a seguinte. Note que se R é o resto da divisão de B por A, então a gente pode escrever, obviamente, o B como sendo QA mais R, né? Já que o R é o resto da divisão, então B é QA mais R. Aí perceba o seguinte, né? O MDC de A e B, eu posso usar o nosso teorema e escrever isso como sendo o MDC de A e B menos QA. E pelo que a gente está vendo ali em cima, B menos QA é R. Então, pessoal, a observação é a seguinte, né? O que digamos, isso é uma aplicação desse teorema. Se você quer saber quem é o MDC de A e B, você pode, digamos assim, reduzir o seu trabalho calculando não o MDC de A e B, mas o MDC de A e do resto da divisão de B por A. Porque isso aí vai diminuir suas contas, tá entendendo? Obviamente, né, que o resto da divisão de B por A muitas vezes vai ser menor do que o B. Então você vai ter números menores para trabalhar, certo? Então sempre que você estiver trabalhando com dois números, ao invés de usar eles, você pode usar o primeiro e depois o resto da divisão do primeiro pelo segundo, certo? O MDC vai ser o mesmo. Agora a gente tem um teorema, né, que é chamado Teorema de Bezold, e ele diz o seguinte: sejam A e B pertencentes aos inteiros e D o MDC entre esses dois números. Então, existem inteiros R e S, tais que D é igual a RA mais SB. Então, o que esse teorema está dizendo, pessoal, é que se D é o MDC de A e B, então vai existir uma combinação linear entre A e B que gera esse MDC. E eu vou até dizer, pessoal, que esse teorema é bem importante, sobretudo para o próximo conteúdo, que vai ser o conteúdo de equações diofantinas. Porque a gente, para resolver tais equações, a gente vai ter que conseguir escrever o MDC dos números A e B como uma combinação linear entre eles, certo? Então, esse fato aqui é bem importante, peço que vocês se atentem a ele. Então, vamos aqui para a demonstração. Primeira coisa é considerar o conjunto J, que é o conjunto das combinações lineares de A e B, certo? Reparem que os elementos de J têm a forma XA mais YB, né? Ou seja, isso aí é uma combinação linear entre A e B. Então, a primeira coisa é que esse J é um ideal do conjunto dos inteiros, certo? Aí, se alguém estiver duvidando, eu peço que tente fazer a demonstração conforme igual eu fiz no exemplo anterior, certo? Que envolvia ideais. É bem simples a demonstração, mas aí para não deixar a aula ainda maior, eu vou omitir essa demonstração. Aí então é aquilo. Como o J é um ideal, por um dos itens anteriores que a gente viu também, né, uma das proposições anteriores, esse J, apesar dele ser o conjunto de combinações lineares, ele também é o conjunto dos múltiplos de alguém, né? Porque a gente já viu em uma das proposições que todo ideal do conjunto dos inteiros é o conjunto dos múltiplos de alguém. Então, eu estou dizendo aí que o J vai ser o conjunto dos múltiplos do inteiro aí x0, certo? E o que a gente vai mostrar agora é que o x0 é o MDC de A e B. E eu vou até fazer aqui uma outra observação, que talvez não seja tão fácil de você perceber. Quando eu citei que todo ideal é gerado por um único elemento, né? Todo ideal do conjunto dos inteiros é gerado por um único elemento, eu disse o seguinte, ó, pessoal, para você ter um ideal, e você quer saber quem é o número que gera aquele ideal, né? Quem é o número de qual todos os elementos são múltiplos, você consegue descobri-lo encontrando o menor elemento do conjunto, né? Então a ideia é o seguinte, esse x0 aí, pessoal, é o menor elemento, no caso, o menor elemento positivo desse conjunto. E como a gente vai ter que mostrar que x0 é o MDC de AB, isso aqui é um fato bem importante. Isso aí significa que o MDC entre dois números, certo? É a menor combinação linear positiva que você consegue gerar com esses dois números. Aí você diz, como assim? Bom, pensa comigo. O x0, certo? É o elemento aí, né? Onde todo mundo do conjunto é múltiplo dele. Mas, em particular, como o J
é o conjunto das combinações lineares de A e de B, esse x0 também é uma combinação linear de A e de B. Contudo, como esse x0 é o menor elemento do conjunto, isso significa que o x0, que é o MDC de A e de B, certo? Ele é obtido por meio da menor combinação linear que você conseguir gerar com dois números A e B, certo? Essa é a ideia. Então, de novo, o MDC de dois números é a menor combinação linear positiva que você consegue gerar com esses dois números. Lembrando o seguinte, quando eu digo menor combinação linear positiva, eu estou falando que o resultado tem que ser positivo e não os coeficientes. Vou dar um exemplo aqui bem rápido. O MDC de 3 e 5, pessoal, é 1. Então, repara que a gente consegue criar esse 1 da seguinte forma. Você pega o 3 e multiplica por 2, e pega o 5 e multiplica por menos 1. Então, vai ficar 2 vezes 3, 6, menos 5 dá 1, certo? Então, repara que você consegue escrever o MDC de 3 e 5, né, que é 1, como sendo 2 vezes o 3 mais menos 1 vezes o 5. Então, o que eu quero dizer é que o resultado é positivo, mas os coeficientes não são obrigatoriamente positivos, certo? Então, continuando. Então, agora a ideia, pessoal, é mostrar que realmente esse x0 aí, ele é o MDC de A e B. Então, vamos aqui, ó. Como eu posso escrever 1 como sendo 1 vezes A mais 0 vezes B? A gente tem que o A está no conjunto J. E, portanto, o x0 divide o A. Aí você diz por quê? Porque o conjunto J é o conjunto dos múltiplos de x0. Desse modo, né, todo mundo que está lá é múltiplo dele, e, portanto, é divisível por ele. Certo? De modo análogo, a gente pode escrever o B como sendo 0 vezes A mais 1 vezes B. Desse modo, o B também está em J e, portanto, x0 também divide B. Com isso, a gente já conseguiu ver que o x0 é divisor comum de A e de B, certo? Só falta mostrar agora a condição 2, né? Ó. Além disso, existem RS pertencentes a Z, tais que x0 é igual a RA mais SB. Por que é que existem esses dois números? Isso aí é pelo fato do x0 ser uma combinação linear entre A e B, né? Já que o x0 está no conjunto J e o conjunto J é o conjunto das combinações lineares, certo? Então, isso aí acontece. Então, só para não ficar confuso, lembrem que a gente está encarando o conjunto J de duas formas. O conjunto J tanto é o conjunto das combinações lineares de A e de B, só que ao mesmo tempo ele também é o conjunto dos múltiplos de x0, certo? Essa é a ideia, ok? Então, continuando, né? Sendo assim, se D' é um divisor comum de A e de B, repara que esse D', pessoal, ele vai dividir o x0. Aí você diz por quê? x0 é RA mais SB. O D' por dividir A, obviamente que divide RA. E o D' por dividir B, obviamente que divide SB. Então, como ele divide esses dois números, obviamente que ele divide a soma desses dois números. Então, esse D' divide o x0. Logo, o x0 é divisor comum e, além disso, ele é divisível por qualquer divisor comum de A e de B. Conclusão, x0 é realmente o MDC de A e de B. Certo? Então, vou ressaltar novamente, parte importante dessa questão, desse teorema. Primeiro é que o MDC, certo? De dois números, ele vai ser escrito como uma combinação linear entre esses números. E, além disso, ele é a menor combinação linear positiva que é possível ser gerada por meio desses dois números, certo? Lembrem disso. Bom, pessoal, aqui a gente tem o teorema de existência do MDC, que diz o seguinte, né? Dados A e B naturais, sempre vamos poder obter o MDC de A e B. Ou seja, né, sempre que a gente pegar dois números, sempre é possível calcular o MDC entre esses dois números. Uma observação aqui é que a gente está trabalhando com números naturais pelo motivo de que os sinais não importam na hora de calcular o MDC. Né? Como eu já disse anteriormente, se você tem o MDC de A a B, ele vai ser igual ao MDC de A menos B, menos AB e de menos A menos B. Então, trabalhando com números naturais já é o suficiente. Outra observação é que esse teorema, pessoal, ele recorre a uma demonstração construtiva. O que seria isso?
A demonstração se baseia no processo de obtenção do MDC. Então, ele nos dá um passo a passo de como encontrar o MDC entre dois números. Para fazer isso ia ficar muito extenso, então eu só preferi explicar o processo sem fazer a demonstração em si, para que a gente não perca mais tempo, certo? Então, qual seria a ideia? A ideia é o seguinte, você tem A e B. Supondo que A seja maior do que B, você realiza a divisão de A e B, né? Aquela divisão com o resto. Então, a gente faz o seguinte, pega o A e escreve como sendo BQ1 mais R. Então, a primeira coisa é você observar o seguinte. Você observar se esse R1 divide o B, certo? Suponha que isso aconteça. Se o R1 divide o B, então a gente vai ter o seguinte, ó, que o R1 vai ser o MDC de B com R1, né? Já que se ele divide o B e divide o R1, obviamente que ele é o maior divisor entre esses dois, já que o R1 não admite nenhum divisor maior do que ele mesmo, certo? Só que R1, pela igualdade que a gente tem acima, a gente pode escrever ele como sendo A menos BQ1, usa aquela propriedade de somar um múltiplo de B àquela segunda parte ali, então isso aí vai ser o MDC de BA, que obviamente é o MDC de AB. Conclusão, se você escrever A como BQ1 mais R e esse R dividir o B, significa que ele é o MDC entre A e B, certo? Então, essa é a ideia. Se o resto, né, nessa divisão aí dividir o divisor, é porque ele é o MDC. Mas aí tem uma outra possibilidade, né? A gente pode ter que o A é BQ1 mais R1, só que o R1 não divide o B. Então, se isso acontecer, pessoal, a gente repete o processo. Mas agora, a gente não vai usar mais o A e o B. A gente vai usar o B e o R1. Porque como o R1 não divide o B, significa que na hora que a gente realiza essa divisão, a gente vai ter um resto R2, certo? E aí, a gente vai pegar agora esse resto R2 e olhar se o R2 divide o R1. Se o R2 divide o R1, aí é a mesma ideia. O R2 é o MDC de R1-R2, que vai ser o mesmo MDC de BR1, que vai ser o mesmo MDC de AB. Então, encerrou o processo. Se o R2 não dividir o R1, aí a gente repete o procedimento. Agora você pega o R1 e divide pelo R2. Então você vai ter R2Q2 mais R3, desculpa, R2Q3 mais R3, certo? Então, resumindo, o processo vai ser sempre assim. Você sempre vai olhar se o resto divide o divisor. Se dividir, é porque aquele resto é o MDC. Se não dividir, você repete o processo. Aí você pode estar se perguntando, certo, e se isso aí durar para sempre? Bom, pessoal, isso aí não vai durar para sempre pelo seguinte motivo. Você sabe, né, que o resto ele é sempre menor que o divisor. É aquela ideia. Se eu estou dividindo por 5, o resto varia de 0 a 4. Então, sempre que a gente realiza esse processo, esse resto aí diminui um pouquinho, né, já que ele sempre é menor que o divisor. E o divisor é o resto anterior. Então, a ideia é a seguinte. Essa sequência de restos que a gente tem, né, R1, R2, R3, R4, o que acontece? Ela é uma sequência de números naturais que obviamente vai ter um menor elemento, né? Porque a gente já viu que todo conjunto de números naturais admite um menor elemento. Logo, essa sequência não pode seguir indefinidamente, né? Tendo passos infinitos. Estão entendendo? Porque senão a gente tem uma sequência, né? Se esse processo nunca terminasse, a gente tem uma sequência de naturais sem um menor elemento. Isso aí contraria o princípio da boa ordenação, certo? Então, esse processo, uma hora acaba, né? Com certeza. E na hora que esse processo acabar, e ele acabar significa que um dos restos dividiu o divisor anterior, esse resto final aí vai ser o nosso MDC. Uma coisa importante é que o nome desse processo é algoritmo de Euclides, certo? E só para ficar mais claro, eu vou mostrar como usar esse algoritmo na prática, certo? Então a ideia é o seguinte, ó. A questão aqui, o exemplo, né, pede para a gente usar o algoritmo de Euclides para determinar o MDC de 372 e 162. Então, a ideia é o seguinte. Primeiro, a gente constrói uma tabela, estilo aqui um jogo da velha, certo? Na primeira coluna ali, na linha central, a gente bota o maior número e ao lado dele a gente coloca o menor número, né, dos dois que a gente quer calcular o MDC. E agora, pessoal, a gente vai realizar divisões usando a seguinte ideia, certo? Em cima vai ficar o quociente. Então, repara, se você vai dividir 372 por 162, o quociente vai dar 2, né? Porque se você multiplicar aí esse
162 por 2, você vai ter 324, isso. E, obviamente, que o resto aí vai ser 48, certo? Então, sempre vai ser assim, ó, na linha de baixo vai ficar os restos. Na linha central, você sempre vai botar, depois que você coloca os dois números, para a linha central fica sempre o resto anterior e acima fica os quocientes. Aí você diz, como assim o resto anterior? Quem vai ficar do lado agora do 162 vai ser o 48. É aquela ideia que a gente estava usando. A gente divide o maior número pelo menor. Sobrou um resto, certo? Se esse resto não dividir o divisor, então repara, 48 não divide 162. Então agora eu vou pegar o 162 e vou dividir pelo 48. Então a gente vai obter uma tabela mais ou menos assim, pessoal. Repara, dividir o 372 pelo 162, né? Quociente 2 está em cima, sobrou 48. 48, pessoal, não divide 162. Então agora eu vou fazer aquela divisão de novo, né, para obter um novo resto. Então eu pego 48, né, o quociente vai ser 3, o resto vai ser 18. Como 18 não divide 48, então de novo vou fazer a divisão. Agora vai ser 48 por 18. Quociente 2, né, 2 vezes 18, 36, sobra 12. 12 não divide 18. Faça a divisão novamente. Quociente 1, né, 1 vezes 12, 12, para 18, 6. Aí pega aqui o 6, boto lá de novo. Mas agora repara que o 6 divide o 12, pessoal. E é isso que a gente estava procurando. A gente estava procurando um resto que dividisse o divisor anterior, né? O divisor anterior era o 12, o resto foi 6, e esse 6 divide o 12. Conclusão, na hora que a gente acha um resto que divide, ele vai ser o MDC. Então a ideia é, o MDC de 372 e 162 é 6. Certo? Então, a ideia do processo é esse. Você sempre vai dividir o divisor anterior, né, pelo resto, até que a divisão dê exata. Certo? Na hora que a divisão dê exata, o MDC é esse número aí que conseguiu dividir. Certo? No caso, né, 6, como ele divide 12, a divisão deu exata para o resto aí 6, e ele vai ser o MDC. Então, repara, isso é um processo para você encontrar o MDC entre dois números. Mas, além disso, esse processo nos diz outra coisa, certo? Ele nos diz, pessoal, como encontrar uma combinação linear que gera o MDC desses dois números, o que vai ser bem importante, como eu disse, para o nosso próximo conteúdo. Então, a ideia aqui, pessoal, vai ser a gente sempre escrever os restos de acordo com o que a gente encontrou nessa tabela. Aí você diz como assim? Por exemplo, ó, o 6 é um dos restos. Ok? Então a gente pode escrever o 6 aí, pelo que está na tabela, como sendo 18 menos 12, certo? Aí depois o que a gente faz? A gente pega o 12. O 12 a gente pode escrever como sendo 48 menos 2 vezes 18. É só reverter o que a gente fez. A gente vai reverter o processo, certo? Se 48 é 2 vezes 18 mais 12, a gente isola o 12 e vai obter que 48, desculpa, que 12 é 48 menos 2 vezes 18. Certo? Então, eu vou mostrar para vocês escrevendo para ficar mais claro. Então, a ideia é o seguinte, né? Como eu disse, além do algoritmo de Euclides nos fornecer o MDC entre dois números, ele ainda nos fornece uma combinação linear entre esses números que resulta no MDC. Então, a ideia seria o seguinte, né? Como eu disse, o 6, pela tabelinha lá, que infelizmente eu não tenho como voltar, né? Mas vocês, se quiserem, podem voltar ao vídeo. O 6 é 18 menos 12, o 12 é 48 menos 2 vezes 18. Além disso, eu posso escrever o 18 como sendo 162 menos 3 vezes 48, e o 48 como sendo 372 menos 2 vezes 162, certo? Tudo isso está naquela tabela. É só você dividir o número que está sendo dividido, né? Desculpa, você subtrair do número que está sendo dividido o quociente vezes o divisor, certo? Então, repara como é que a gente faz agora para obter essa combinação linear. A gente começa do MDC, que é o 6, certo? Então, 6 é igual a 18 menos 12. Aí, pessoal, você pega o valor de 12 que você encontrou e substitui nessa fórmula aí, né? Eu não tinha 18 menos 12, então 12 é 48 menos 2 vezes 18. Eu vou e substituo. Mas aqui vem uma dica importante, pessoal. Você nunca vai fazer as multiplicações que envolvem os restos. Então, no caso, como a gente tem aí, ó, 2 vezes 18, eu não vou multiplicar. O que eu vou fazer com esse 2 vezes 18 é juntar com o outro 18 que eu tenho. Então, assim, ó, fazendo o jogo de sinal, vai ficar menos 48 mais 2 vezes 18. Em vez de transformar isso no 36, eu só junto com o outro 18 e vou ter agora 3 vezes 18. Aí você diz, e por que fazer isso?
Porque agora eu posso substituir esse 18 pelo valor dele, certo? Então eu tiro o 18 e coloco o valor dele lá, o que é 162 menos 3 vezes 48. Aí agora eu vou ter, né? 3 vezes 162 menos 3 vezes, aí no caso 162 menos 3 vezes 48, menos 48. Aí faz o mesmo processo. A gente não vai fazer as multiplicações, a gente vai só multiplicar os coeficientes, né? Então vai ficar, ó, 3 vezes 162. Aí depois disso eu faço 3 vezes menos 3 vezes 48, né? Que vai ficar menos 9 vezes 48. Com o outro menos 48 que eu já tinha, eu vou ter menos 10 vezes 48. Aí, para terminar, a gente agora vai substituir o valor do 48. Aí você se pergunta, e o 162, o que eu faço com ele? O 162, pessoal, vai ficar para o final, porque a gente quer uma combinação que envolva o 162 e o 372, certo? Então, nele é que você não vai mexer mesmo. Então, vamos lá. Para terminar, tiro o 48, boto o valor dele, né, que é 372, menos 2 vezes 162. E aí, aí depois, para terminar, você reorganiza, né? Ó. Você vai multiplicar o 372 por 10, vai ficar menos 10 vezes 372. Quando você multiplicar o menos 2 com o menos 10, vai ficar 20 positivo. Aí a gente vai ter 20 vezes 162 mais 3 vezes 162, que dá 23 vezes 162. E aí a gente encontrou, pessoal, a combinação linear. Repara que a gente consegue escrever o 6 como sendo menos 10, que multiplica o 372, mais 23, que multiplica o 162. Certo? Então, como eu disse, isso vai ajudar bastante no próximo conteúdo. Então, assim, pessoal, esse processo a princípio pode parecer complicado, mas ele não é, certo? É só você escrever os restos e depois ir substituindo, certo? Um no outro. Ele é bem simples. Caso não tenha ficado tão claro, peço que você tente entender de novo, assistir de novo essa parte do vídeo, para que fique bem claro, porque vocês vão ter que usar esse procedimento mais para frente, certo? Então vamos continuar. Então agora, a gente tem a definição de primos entre si, que é uma definição bem simples, na verdade, né? Ó, dois inteiros A e B são ditos primos entre si, ou relativamente primos, né? Outra forma de falar. Eles vão ser, né, primos entre si quando o MDC entre eles for igual a 1. Somente isso, dois números que têm MDC igual a 1 são ditos primos entre si. Aí agora a gente tem o teorema 7.2, que diz o seguinte: sejam A e B inteiros não nulos. Se existirem dois inteiros RS, tais que RA mais SB igual a 1, então A e B são primos entre si. Certo? Então, o que esse teorema está dizendo é o seguinte, que se você puder escrever 1 como combinação linear entre A e B, então esses números são primos entre si, ou seja, o MDC entre eles é 1. Então, pessoal, esse teorema eu não vou nem demonstrar porque ele é bem simples. A gente viu anteriormente, né, isso foi demonstrado, que o MDC entre dois números vai ser a menor combinação linear positiva entre esses dois números. Obviamente que se você conseguir escrever um como combinação linear entre dois números, é óbvio que essa é a menor combinação linear positiva, né? Visto que o número 1 é o menor número positivo existente. Agora, uma observação é que esse teorema só é válido para o 1. Porque se você consegue escrever o 2 como combinação linear entre dois números, certo? Você não tem a certeza que esse 2 é o MDC entre esses dois números, né? Porque pode ser que você ainda consiga escrever também 1 como combinação linear. Então você só tem certeza para o caso do 1, certo? Principalmente se você está trabalhando com incógnitas, né? Se você estiver trabalhando com números, fica mais fácil você conferir se o 2 é MDC ou não. Já no caso aqui da combinação linear quando envolve letras, certo? Isso aqui só funciona, só é 100% garantido se a combinação linear for igual a 1. Aí você tem garantia que é um MDC. Se for diferente de 1, é só um candidato a MDC, mas você não tem a certeza, certo? Aí aqui a gente tem mais um teorema, que é chamado de lema de Gauss, que também é bem importante, certo? Em alguns casos. Sejam A, B e C números inteiros. Se A divide B e C e o MDC de A e B é 1, então você tem certeza que o A divide C, certo? Então, de novo, né? Se o A divide um produto e o MDC de A e B é 1, certo? De novo, o A vai dividir C. Então, repara que essa ideia aí, né, do MDC de A e B ser 1, pessoal, nos diz o seguinte, né? Porque repara que quando um número divide outro, certo? Tipo assim, se 2, por exemplo, por que eu sei que ele divide 10? O 2 divide 10 porque o 10 tem o fator 2
dentro dele, certo? Você pode decompor o 10 e nessa decomposição vai aparecer um 2. Então, quando a gente diz que números são primos entre si, pessoal, o que a gente está dizendo a fundo é que eles não têm fatores em comum, certo? Por exemplo, 3 e 5 são primos entre si, porque se você decompor os dois, não vão ter fatores em comum. Outro exemplo, por exemplo, 14 e 15, eles são primos entre si. Por quê? Se você decompõe o 14, você vai ter 2 vezes 7. Se você decompõe o 15, você vai ter 3 vezes 5. Então, eles não têm fatores em comum. Então, esse teorema aí, né, que eu vou demonstrar, ele só está dizendo o seguinte: se o A divide um produto A e B, e eu sei que ele não tem fatores em comum com B, significa que, digamos, os fatores que ele consegue dividir, né, os fatores em comum que ele tem com o número BC, estão todos no número C, certo? Então, vamos para a demonstração. A ideia é o seguinte, né, ó, se A divide BC, então o BC, obviamente, que é múltiplo de A. Então, eu posso escrever o BC como sendo A vezes um E, onde esse E é um número inteiro. Como o MDC de A e B é 1, pelo teorema 7.2, né, que a gente viu anteriormente aí, significa que 1 pode ser escrito como uma combinação linear entre A e B. Então, eu estou dizendo aí que MA mais NB é igual a 1. Aí, o que eu faço agora? Eu multiplico isso daí por C, certo? Então, eu vou ter que C é igual a CMA mais CNB, certo? E aí, agora, eu faço só uma reorganização, certo? Primeiro, no primeiro termo aí, no CMA, eu reorganizo, né, já que a propriedade comutativa é válida nos inteiros, e escrevo isso aí como sendo A, MC. No segundo termo, pessoal, o que eu faço? Eu troco o BC por AE, certo? Então, trocando BC por AE, esse termo aí vai sobrar NAE, certo? Então, repara que nas duas parcelas eu tenho A. Então, eu tiro A em evidência, então eu consigo escrever o meu C como sendo AMC mais NE. Conclusão, o C é múltiplo de A e, portanto, o A divide o C. Com isso, né, o lema de Gauss fica provado. Então, como eu disse, não esqueçam. Se um número divide um produto e ele é primo com uma das parcelas do produto, significa que ele vai dividir a outra parcela desse produto. Aí aqui a gente tem o corolário 7.3, que diz que se A e B são inteiros não nulos e D é o MDC de A e B, então o MDC de A dividido por D e B dividido por D é igual a 1, certo? Isso aqui é até bem simples de se demonstrar. É aquela ideia. Como D é o MDC de A e B, então existe uma combinação linear entre A e B que gera o D. Então, digamos, né, que RA mais SB é igual a D. Aí a gente divide os dois lados dessa igualdade pelo D. Então, a gente vai ter que RA mais SB sobre D é igual a D sobre D. Aí uso aqui as propriedades, né, das frações e posso reescrever isso da seguinte forma. R que multiplica A sobre D mais S que multiplica B sobre D igual a 1. Então, repara, pessoal, que aqui, agora, né, a gente tem uma combinação linear entre A sobre D e B sobre D, dando 1. E, obviamente, isso aí nos diz que o MDC entre esses dois números vai ser 1, né, visto que existe uma combinação linear entre eles dois que gera o 1. Logo, né, pelo teorema 7.2, a gente tem que o MDC entre A sobre D e B sobre D é igual a 1, provando o nosso corolário. Bom, agora a gente tem o teorema 7.4, que só pede, né, que A, B e C sejam inteiros e tem algumas proposições. O tenho desse teorema era exatamente igual ao lema de Gauss. Então, só estou citando aqui o que ele era e não vou demonstrá-lo, obviamente, para não repetir a demonstração. O item 2 diz o seguinte: se o MDC de A e B, se o MDC de AB e C é igual a D e o MDC de A e C é igual a 1, então o MDC de B e C é igual a D. Então, só para motivar, né, a ideia aqui é o seguinte: se a gente está vendo, né, que o maior número que divide A, B e C ao mesmo tempo é D, e a gente está vendo também que A e C não têm fatores comuns, né? Eles são primos entre si. Então, obviamente, isso aí significa que na hora que eu divido AB pelo número D, eu não estou dividindo o A pelo D, eu estou dividindo somente o B, certo? Então, conclusão. Como o D divide o C e o D divide o B, né, e no caso ele é o maior número que divide ambos, obviamente que ele vai ser o MDC entre B e C, certo? Visto que se houvesse um número maior que D que dividisse B e C ao mesmo tempo, ele também seria o MDC entre A, B e C, certo? Então vamos para a demonstração disso. A ideia é o seguinte:
Por hipótese, né, como D é MDC de AB e C, o D divide AB e também divide o C. Mas a gente também sabe que o MDC entre A e C é 1. Então, obviamente, que existe uma combinação entre A e C que gera esse 1. Digamos que seja ela RA mais SC, certo? Igual a 1. Aí a gente multiplica essa igualdade por B e vai ter RAB mais SCB sendo igual a B, certo? Aí você tem que perceber o seguinte, o D divide o AB e o D também divide o C, né? Pelo que a gente já disse anteriormente. Desse modo, o D vai dividir o B. Aí você diz por quê? Porque é o seguinte, se ele divide AB, ele divide RAB, e se ele divide o C, o D também divide o SCP. Como ele divide esses dois números, obviamente que ele divide a soma entre esses dois números, portanto, ele divide o B. Desse modo, né, a gente já percebeu o seguinte, que esse D ele é divisor comum entre B e C. Para que ele seja o MDC, né, só resta que ele divida qualquer outro divisor comum entre esses dois números. Então vamos verificar isso. Né, ó. Seja agora E pertencente aos inteiros, tal que E divide B e E divide C, né? Ou seja, é um divisor comum de B e C. Note que se ele divide o B, obviamente que ele divide o AB, visto que AB é um múltiplo de B, certo? E como ele divide C, a gente tem que ele divide D também. Aí você diz, como assim? Repara, esse E, além de ser divisor comum de B e C, ele é um divisor comum de AB e C. Se ele é um divisor comum de AB e C, por definição de MDC, ele tem que dividir o MDC de AB e C. Logo, ele divide o D, certo? Mas isso nos prova algo mais, né? Isso nos prova que o D é o MDC de B e C, visto que D é divisor comum deles dois e, ao mesmo tempo, é divisível por qualquer divisor comum deles dois, certo? Então, aí está provado que D realmente é o divisor de B e C e isso aí encerra a demonstração dessa proposição 2. A gente também tem aqui um item 3, que diz o seguinte, se o MDC de A e C é 1 e o MDC de B e C é 1, então o MDC de A, B com C também vai ser 1. Isso é bem fácil de se ver, né, pessoal? É só você perceber o seguinte, se o MDC de A e C é 1, é porque A e C não tem nenhum fator em comum na sua decomposição. Ao mesmo tempo que B e C também não tem nenhum fator comum na sua decomposição em fatores primos. Logo, quando eu multiplico A por B, obviamente que não vai surgir nenhum fator em comum com esse número C, que já não existisse previamente. Logo, o MDC deles vai continuar sendo 1. Como é que a gente demonstra isso? Então a ideia é o seguinte, ó, seja D o MDC de AB e C, certo? Então, como o MDC de A e C é 1, pelo que a gente viu no item 2, a gente vai ter que o MDC de B e C é D, certo? Então, lembra o que o item 2 dizia. Dizia que se o MDC de um produto com um número é um número D e o MDC de uma das parcelas desse produto com um número fosse 1, isso aí significava, né, que o MDC, no caso aquele D, seria o MDC entre a parcela que sobrou do produto e o número que está na segunda parte, certo? Resumindo, o que dizia lá era que se o MDC de AB com C é D e o MDC de AC é 1, então o MDC de BC é D, é o que está escrito aí, certo? Mas aí, por hipótese, já está no enunciado, o MDC de B e C é 1. Logo, esse D aí tem que ser igual a 1, né? Visto que o MDC é único. Conclusão, o MDC de AB com C é igual a 1. Aí agora a gente tem esse item 4 aqui, pessoal, que eu vou até adiantar que eu não vou demonstrar. A demonstração é muito extensa e envolve muitas incógnitas, certo? Na demonstração que eu fiz, a gente tinha que usar um B1, tinha que usar um A1, tinha que usar um C1, um C2, um C3. Então, tipo, a aula já está bastante longa, certo? A demonstração ia ser extensa e, assim, não seria difícil nem complicada, mas seria longa e cansativa, certo? Então, por esse motivo, eu decidi omitir essa demonstração. Eu vou só explicar a proposição e mostrar um exemplo de como você usa ela, certo? Então, aqui diz o seguinte, né? Ó, se A divide C e B divide C, então A vezes B dividido pelo MDC vai dividir C. Então, a justificativa para isso é o seguinte, certo? Repara que nem sempre, quando dois números dividem um terceiro, o produto deles vai dividir.
E um exemplo para isso seria, por exemplo, 3 e 6. 3 e 6 dividem o 12. Mas se você faz 3 vezes 6, obviamente que não vai dividir. E por que é que isso acontece? Acontece porque quando você está dividindo, obviamente que você está cortando fatores do número que está sendo dividido, né? É aquela ideia. Por que é que eu consigo dividir 12 por 3? Porque no 12 eu posso fatorar ele em 3 vezes 2 ao quadrado, aí eu cancelo o 3, que está no 12, com o 3 que eu estou dividindo. A mesma lógica acontece quando eu divido 12 por 6, certo? No caso, eu divido o 12 em 3 vezes 2 ao quadrado, o 6 tem um 3 e tem um 2 em sua decomposição. Corto o 3 com o 3, corto o 2 com um dos dois e ainda sobra um pedaço inteiro, né, para dizer que a divisão realmente deu certo. O problema na hora que você multiplica dois números é que você acaba gerando novos fatores. Exemplo, quando eu faço 3 vezes 6, eu tenho 18. 18 é 3 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. Por que é que eu não consigo dividir agora isso por 12? Porque na hora que eu ia dividir o 12 por 3, eu cancelava o 3. E na hora que eu dividia por 6, eu cancelava o 3 novamente, certo? Como ele não vai ter dois 3 para serem cancelados, a divisão se torna inviável. Aí, esse teorema diz, esse item 4, diz o seguinte, que para você solucionar esse problema, basta que você divida o número, o produto, né, desses dois números pelo MDC. Porque quando você faz isso, pessoal, você está eliminando todos os fatores em comum entre esses dois números, certo? Quando você pega A vezes B e divide pelo MDC, tudo que eles tinham em comum está sendo cancelado. Então acaba que, como eles não vão ter mais fatores em comum, o problema que você tinha anteriormente na hora da divisão vai ser eliminado, certo? No caso, se a gente estivesse trabalhando com o 3 e com o 6, o MDC deles seria 3. Na hora que você cancela, esse 3 que geraria o problema na hora de dividir é eliminado. Então, você agora vai conseguir dividir, entende? O número pelo produto. Aí eu até botei um exemplo aqui, ó. Você tem que 8 divide 24 e 6 divide 24. Obviamente que 8 vezes 6 não vai dividir 24, né? Porque seria 48, seria maior que o 24. Mas na hora que você faz 8 vezes 6 e divide pelo MDC entre eles, que é 2, você vai ter 24, que obviamente divide o 24, certo? Para terminar, a gente tem o item 5. E esse item 5 é basicamente, pessoal, uma aplicação do item 4. Ele diz o seguinte, ó, se A divide B, se A divide C e B divide C, e o MDC entre eles é 1, então o produto entre eles divide C. Então é basicamente você aplicar o item anterior. Repara que A vezes B dividido pelo MDC, como o MDC é 1, dá o próprio A vezes B. Logo, nesse caso aí, né, você vai ter que o produto já divide o número direto, certo? E esse item até que é importante, certo? Então lembrem dele, né? Se você tem que A divide C e B divide C, sendo que esses números são primos entre si, então você já tem a garantia que o produto vai dividir o número em questão, certo? E para terminar a aula, pessoal, que já está realmente bem longa, eu só tenho aqui a definição, digamos assim, geral de MDC. Né? A gente viu uma definição para dois números, mas como seria o MDC de vários números? Né? Qual seria a definição? Então a ideia é o seguinte. Sejam A1, A2, AN números inteiros. O máximo divisor comum entre esses números é um inteiro positivo D, que cumpre também duas condições. Primeira condição é que D divide A1 para todo I de 1 até N, ou seja, né, o D divide A1, A2, A3 até AN. O que nos diz que o D é um divisor comum de todos esses números, certo? E a condição 2 também é análoga à outra condição, né, que diz o seguinte, se C é um número que divide todos os AI, né? Ou seja, se C divide A1, A2 até o AN, né? Se C é um divisor comum desses números, então o C divide o MDC. Então repara que a definição é basicamente a mesma, né? Ela só foi colocada num caso geral. Um número vai ser MDC de N números se esse D divide todos eles e se qualquer divisor comum de todos esses números ao mesmo tempo também divide o MDC, certo? Então, pessoal, com isso a gente encerra essa aula. Só quero dizer que a gente ainda vai ter uma parte 2 que vai tratar de MMC, mas ela vai ser bem mais curta, certo? Do que essa aula aqui, certo? Então, espero que tenha tudo ficado claro. Qualquer dúvida vocês podem me enviar e até a próxima aula.